Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Fiat Idea, mas o que exatamente nós vamos falar desse carro? Consumo, desempenho, motorizações, versões, dimensões, ou seja, vamos conhecer no modo geral sobre o Fiat Idea. Se acaso vocês quiserem saber sobre alguma versão específica, vocês colocam aqui nos comentários que eu crio um outro vídeo somente naquela versão com um pouco mais de detalhe. No final do vídeo eu vou dar minha opinião geral sobre o Fiat Idea, né? Se eu compraria ou não compraria, sobre os acessórios, acabamentos, enfim, eu vou dar minha opinião geral sobre esse carro. Então me acompanhe até o final do vídeo. A Fiat Idea foi uma minivan muito interessante vendida no Brasil entre 2005 até 2016. Derivado de um projeto europeu, mas adaptado para a nossa realidade. A minivan da Fiat teve apenas uma geração no Brasil, porém com atualizações que veio no segundo semestre de 2010. A frente ganhou faróis maiores, enquanto a traseira passou a ostentar lanternas de LED, que era raro para a época. Também chegaram os motores 1.6 e 1.8 e-torque. A ideia era produzida na fábrica de Betim, em Minas Gerais. Apesar de um carro bem compacto, mas surpreendia principalmente por sua altura e espaço do porta-malas. Um pouco mais de 3,90 m de comprimento, 1,70 m aproximado de largura e 1,70 m aproximado de altura, com entre-eixos um pouco mais de 2,5 m. Lembrando que as dimensões desse carro que eu citei aqui, pessoal, é só uma média. Por quê? Pode alterar na questão do Adventure, porque tem o step lá na traseira e os pneus são um perfil um pouco mais alto, então pode ser que isso mexa um pouquinho aí nas dimensões do carro. Vamos falar um pouquinho sobre as versões e as motorizações que equiparam o Fiat Idea aqui no Brasil. Confesso que eu não imaginava que tivesse tantas versões e tantas opções de motores no Fiat Idea. Vamos conhecer. As primeiras versões do Idea aqui no Brasil foi a ELX e a HLX. A ELX ela veio com o motor 1.4 de 8 válvulas, que era o motor Fire, e depois ela tinha o opcional também do motor 1.8, 8 válvulas GM, era um motor Chevrolet. Na HLX apenas tinha o motor 1.8 de 8 válvulas, também de origem Chevrolet. Posteriormente veio a versão Attractive, que também utilizava o motor 1.4 de 8 válvulas, motor Fire. Na sequência nós tivemos a linha Essence, tanto no câmbio manual quanto no câmbio Dualogic. Os motores eram 1.6, 16 válvulas e torque. Aí tinha uma versão que eu confesso que eu não conhecia, que era a versão Sport para a Idea. Sabia que tinha para o Uno, mas para a Idea não sabia que tinha a versão Sport. Essa versão Sport trabalhava com o motor 1.8, 16 válvulas, que é o motor e-torque, aí já era o motor Fiat, né? E também tinha nas opções de câmbio manual e câmbio Dualogic. Também tinha a versão aventureira, que era a Idea Adventure, que utilizava motor 1.8. Também vinha tanto na opção manual quanto na opção Dualogic. Quem chegou até aqui e está com interesse de comprar um Fiat Idea automático, por exemplo, não tem. O Idea ele veio com câmbio manual e com câmbio robotizado, que é o câmbio Dualogic de 5 marchas, tá ok? Para comprar esse câmbio, pessoal, para comprar esse carro com esse câmbio, tem que ter um cuidado redobrado. Porque os câmbios robotizados, os famosos automatizados, geralmente eles têm um custo de manutenção muito alto e não se deu muito bem aqui no nosso país. Ainda coloca alguns proprietários que não souberam cuidar do câmbio, não souberam tocar o carro com esse câmbio, aí junta tudo, já imaginou? Ainda mais um carro usado. Então, quem for atrás do Dualogic, tome muito cuidado. Se quiser uma recomendação, uma dica, vá de manual. Falando um pouco agora de consumo, né? Acho que é uma parte que muitas pessoas gostam aí de assistir em um canal de YouTube automotivo, é falar sobre consumo. Eu peguei os dados aqui, pessoal, de consumo e desempenho do motor 1.4 8 válvulas Fire. Eu não vou colocar todos os motores aqui, senão o vídeo fica muito comprido e enjoativo. Então peguei as médias do 1.4 Fire. Mas pelo que eu pesquisei, a média ficou muito próxima entre um motor e outro, tá? Não muda muita coisa assim não, ok? Vamos lá. Motor 1.4 Fire de 8 válvulas.
Consumo urbano no álcool 6,5 e 9,5 na gasolina. No perímetro rodoviário, 7,3 no álcool e 10,5 na gasolina. Velocidade máxima 161 km por hora e um 0 a 100 aí de 14,6 segundos, ou seja, é um pouquinho lento aí. Justifica, pessoal, o consumo, que não é lá aquelas coisas, porque é um carro pesado. Um exemplo, eu peguei uma média aí, para vocês terem uma ideia de peso, de 1.200 quilos. Por que uma média? Porque entre uma versão e outra, e um motor e outro, e medidas de pneus que nós vamos falar aqui também no vídeo e outro, isso altera um pouquinho o peso do carro. Para vocês terem uma ideia, na versão Adventure o peso dela é de 1.325 quilos, ou seja, tem mais de 100 quilos de diferença aí para a Adventure. E isso é justificado, né, pessoal? As rodas da Adventure são maiores, né, com perfil mais alto, usa o pneu misto, que geralmente é um pneu mais pesado, e tem o step lá na traseira, e isso também pesa no carro. Então, nós estamos falando de uma minivan, não é um SUV, é uma minivan. E é um carro pesado, não dá para a gente exigir consumo de um carro como esse. Falando um pouquinho das medidas dos pneus, essa parte foi uma parte um pouco mais trabalhosa, porque não ficou muito claro aí na internet, então tive que fazer várias pesquisas e juntar tudo. As medidas eu tenho certeza que está certa, pode ser que fique errado entre uma versão e outra, ok? Bom, começando pela versão aqui ELX, os primeiros que saíram utilizaram a medida 175/70 do aro 14 e medida 195/60/15 foi utilizado na HLX, na Essence, na Tractive e também na ELX novamente. O que eu entendi? O aro 14 ficou no ELX 1.4 e o aro 15 ficou no ELX 1.8, por isso que nessa versão tem as duas medidas de pneu. A Adventure ela utiliza o pneu 205/70/15, é um pneu misto, né, para asfalto e terra, porque é um carro aí com apelo aventureiro. Na Sport utiliza 195/55 aro 16, o perfil é um pouquinho mais baixo e o aro um pouquinho mais largo. Falando um pouquinho de porta-mala e tanque de combustível, apesar de ser um carro com uma aparência bem compacta, o Ideia tem até um porta-mala interessante, de 380 litros e até 1.500 litros com os bancos rebatidos. E o tanque de combustível é de 48 litros. Pela minha pesquisa, todas as versões, em todos os anos, utilizam o tanque de 48 litros. Bom, falando agora das minhas considerações finais pro Ideia, o Ideia ela é uma minivan, né? É foi um carro bonito para a época, né? Foi o concorrente aí direto da Meriva, que veio um pouco antes. Eu já tive uma experiência com o Ideia, já tive a oportunidade de dirigir uma Adventure e já andei uma das últimas, que eu não me lembro a versão exata. É um carro confortável, tem uma posição de dirigir bacana. O acabamento ele é legal, é um acabamento bonito. A gente pegar a Adventure, né, ela vinha com aqueles reloginhos centrais, eu acho que era bússola, não sei exatamente quais eram os significados daqueles relógios no central do painel. Quem souber ou quem já teve aí uma ideia Adventure, deixa aqui nos comentários para mostrar pra gente, para nos ensinar o que é aqueles relógios, né? No modo geral é um carro bacana. É uma minivan, não é um SUV, não é um carro econômico, como nós já falamos no começo do vídeo, né? É um carro pesado, é um carro que tem um peso de um SUV praticamente, então não dá para exigir economia. Pelo fato da posição dele de dirigir ser um pouco diferente, ser um pouco mais alto, eu recomendo quem tem interesse em comprar um carro como esse, mas nunca teve uma experiência com o Ideia, dirija ele primeiramente para ver se a posição de dirigir, para ver se a tocada do carro vai te agradar. No modo geral, é um carro bacana, de um acabamento legal, é um carro com os opcionais legais. Se a gente pegar aí a HLX, por exemplo, ela vinha com aquele teto, não me lembro o nome exato, que era tipo um teto panorâmico parecido com o do estilo, que deixava o carro mais chamativo, mais presença, né? Então sim, só não podia quebrar, né? Se quebrar um teto daquele lá, meu Deus do céu. Mas enfim,
É um teto bonito, é um carro chamativo, é um carro que sim, eu recomendo para comprar. De preferência, eu acho que com o motor 1.8 de 8 válvulas, motor origem Chevrolet, eu acho que ele é uma opção legal de se ter, porque a mecânica é barato e tem uma facilidade muito grande de encontrar peças. 1.4, eu vejo muita pessoa falar bem do 1.4 Fire, mas eu acho o carro muito pesado por 1.4. Então eu particularmente iria com o motor 1.8 de 8 válvulas GM, né? Eu acho que aí entre esses motores que nós temos na linha Ideia, eu particularmente acho melhor, por conta aí do custo-benefício, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Deixe aqui nos comentários se vocês quiserem esse formato de vídeo com outro carro, que a gente faz a pesquisa e traz para vocês aqui no canal, tá bom? Eu me chamo Bruno Charme, falo diretamente do canal Sobre Companhia. Te espero no próximo vídeo. Fiquem com Deus.